Ei, gente, voltei, Globo Esporte tá no ar nessa terça-feira e vem cá, viu, que eu tenho muita coisa pra te contar. Tem reforço no Galo. Falei, né, a terça-feira tá animada nos nossos clubes, nossa reportagem posicionada. Bonucci na toca, Rodrigo Rocha na cidade do Galo. Bonucci daqui a pouco vai chegar pra mostrar a nova camisa do Cruzeiro. Mas vamos pro Galo, dar um pulinho lá na cidade do Galo com o Rodrigo Rocha, porque tem reforço colombiano chegando, é isso? Já tá tudo certo, Rocha? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Estamos aqui na frente da cidade do Galo e reforço é a palavra do dia hoje por aqui. O primeiro deles na essência da palavra, né? Bryan Palacios, atacante, 21 anos, colombiano, como você falou, desembarcou hoje com fins. Falta ainda, Maurício, fazer os exames, né? Ver se está tudo certo para aí sim assinar contrato até o fim de 2027. O Atlético pagando 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais mais ou menos, pelo seu novo atacante, que era interesse do clube desde a saída do Pavão. Ele já fez 8 jogos esse ano, 4 pela seleção pré-olímpica da Colômbia e 4 pelo Atlético Nacional, de onde ele vem. Outro reforço, o Filipão ganhou domingo. Cadu, 4 jogos dele, renovou até 27 o atacante. Igor Rabelo, Maurício Lemos e Mariano, reforços vindo do DM, liberados para o jogo contra o América. Maurício. Certíssimo, Rodrigo. Obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Você viu ontem... Opa, muito bom dia, CJ. Bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes. Bora falar do Galo. O Atlético que segue na manhã desta terça-feira a preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, sábado, 4h30 da tarde, contra o América na Arena MRV. E o técnico Luiz Felipe Scolari teve boas novas já no treinamento de ontem, tá? Ele já tem, no período de transição, o Igor Rabelo, o Maurício Lemos e também o Mariano. Matias Zaratio segue fazendo um trabalho interno na fisioterapia, pode ser que seja liberado hoje ainda, mas até o final dessa semana é bem provável que tenhamos os 3 já liberados 100% para inclusive a partida, até mesmo Matias Zaratio pode estar nessa situação. Ingressos para o confronto começam a ser vendidos hoje, valores partindo de R$ 50,10, dependendo aí da categoria de sócio do torcedor. E o América quer árbitro de fora, assim como foi no jogo do turno. O América quer árbitro de fora de Belo Horizonte, fora da Federação Mineira de Futebol, fora de Minas Gerais, nesse confronto. O Atlético querendo valorizar a arbitragem de casa, a arbitragem mineira, então por isso o sorteio hoje na sede da FMF vai definir se a gente vai ter árbitro de fora ou árbitro mineiro nessa primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, tá? Fora de campo, CJ, o Atlético em vias de confirmar oficialmente a contratação do Bryan Palacios. A gente já vinha trazendo essa notícia aqui há cerca de 10 dias e lá na Colômbia deram como certa, estão dando como certa a vinda de Palacios para o Atlético. No primeiro momento, o Atlético chegou a oferecer 2 milhões de dólares. O clube colombiano, o Atlético Nacional, pediu 4 e aí chegaram numa rachada de fatura aí, um meio termo na casa dos 3 milhões de dólares. O Atlético deve pagar isso parcelado para ter o colombiano Bryan Palacios, um jogador de 21 anos, pontinha direita na sua maioria das vezes, a maior parte das jogadas que a gente pôde acompanhar pela internet, vendo um pouquinho do Bryan Palacios, tá? Espero que não seja um jogador que chegue para tomar espaço do Alisson. É um perfil de contratação que o Atlético vai fazendo no estilo SAF, lembrando muito o que faz o Futebol Clube do Porto e também o Benfica, mas muito mais bem feito o Porto do que o Benfica lá no futebol europeu, né? Contrata o jogador jovem, ele amadurece, vai, faz os seus golzinhos e aí é revendido por um valor bem mais caro dentro ali do futebol europeu. O Atlético tentando ser esse clube local aqui no futebol nacional, tá? No futebol sul-americano. É isso, CJ, ó. Vamos lá. Aqui a pouquinho tem mais treino na cidade do Galo. Qualquer novidade a gente traz para todo mundo que está com a gente, sempre acompanhando aqui no 98 Esportes. Até lá. Valeu demais, Iguinho. Aí, Rafa Miranda, Bryan Palacios, pelo Atlético Nacional em 2023, números do SofaScore, 47 jogos, 23 titulares, 3 gols, 4 assistências, 33 passes decisivos, 68 finalizações, 20 sem gol, 53 dribles certos, 33
% de acerto nos cruzamentos. Em 2024, neste ano e nessa temporada pelo clube colombiano, 4 jogos, 3 como os titulares. Nenhum gol, nenhuma assistência pela Colômbia Sub-23, 4 jogos e 1 assistência. Quem está entrando na resenha? Jorge Nicola. O homem na cola da notícia, trazendo informações e movimentações financeiras dos clubes de contratação. É isso, Nicola? Bom dia. Bom dia, CJ, Grise, Rafa, Tonton, grande audiência do 98 Esportes e o Cabido, hein? Bom, bora de notícias. O assunto de hoje é bem interessante. Resolvi fazer um ranking sobre os clubes que mais gastaram com reforços para a temporada de 2024. Vocês têm alguma ideia de quem é o primeiro colocado? O Atlético vai bater 42 milhões de reais assim que a contratação do Bryan Palacios for confirmada. Foram 27 milhões de reais no Scarpa, mais 15 milhões de reais no colombiano que pertencia ao Atlético Nacional, 42 milhões de reais na metade do ano. O Bernard também chega sem custo, jogador livre no mercado, mais ou menos na mesma condição que eu contei para vocês a respeito do Everton Ribeiro. Desses jogadores livres no mercado, eles chegam com um salário muito alto, porque o pacote salário, direito de imagem e luva acaba ficando mais pesado, mas não há custo para aquisição dos direitos econômicos. Álvaro Damião tá na área com notícias do Atlético nesse primeiro tempo aqui no Rádio Esportes. Um abraço para você, bom dia, Álvaro. Bom dia, Cirilo, um abraço para você, para os ouvintes do Rádio Esportes, 11 horas com mais 38 minutos, agradecendo a você também que está no YouTube acompanhando a Itatiaia. Daqui a pouco, Cirilo, eu vou trazer todas as informações do atacante contratado pelo Atlético junto ao Nacional da Colômbia. Ele já está em Belo Horizonte, falou com a Itatiaia. Palacios é jogador do Galo e será anunciado oficialmente, possivelmente, nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre o Palacios. Mas antes, deixe-me falar aqui de uma situação que o Atlético divulgou, que é muito bacana, que é o rendimento que o Atlético vem tendo com a Arena MRV. Em relação ao ano passado, por exemplo, quando o Atlético ainda não disputou o campeonato estadual, na Arena MRV, você sabe em percentual quanto que o Atlético lucrou esse ano em relação, fazendo um comparativo com o ano passado, quando ele ainda não tinha a casa dele? Quanto? É muita coisa. Quase 9 vezes mais. Yes. 9 vezes mais. Ano passado o Atlético jogava no Mineirão ainda, né? Mineirão ainda, né? O campeonato estadual, o Atlético disputou no Mineirão ainda. Começou no meio do Campeonato Brasileiro, que começou a utilizar a Arena MRV. Então o Atlético teve os testes dele ano passado dentro da Arena MRV somente no Campeonato Brasileiro. Para quem está acompanhando no YouTube, está vendo uma arte que é do site itatiaia.com.br, do @Itatiaia Esportes também. Tá lá toda a matéria muito bacana feita pelo nosso Henrique André. Com a Arena MRV, Atlético aumenta em 9 vezes lucro no Campeonato Mineiro. E aí nós vamos aos números. A expectativa de que a Arena MRV se tornaria uma importante fonte de receita acabou sendo concluída. O Galo teve lucro líquido de 4,2 milhões de reais nos 4 jogos realizados como mandante neste estadual. O valor engloba o que foi arrecadado com a venda de ingressos, engloba também alimentos, bebidas e estacionamento nos dias da partida. Após a dedução total dos gastos, a margem do Atlético é de 60%. No Campeonato Mineiro de 2023, ano passado, ainda com o Mineirão, como a casa do Atlético, o Galo teve 469 mil reais de lucro líquido ao fim da primeira fase. Valor 9 vezes menor do que o Atlético teve esse ano. 3,7 milhões de reais em apenas 4 jogos de diferença a mais a favor do Atlético, né, já com a Arena MRV. No total, o Atlético arrecadou 7 milhões de reais aproximadamente. Ficou com 60% deste total. E a intenção do Atlético é melhorar ainda mais e vai conseguir melhorar ainda mais. Sabe por quê, Cirilo? Porque ele teve esse 60%, mas quer chegar a 80%. Qual que é a mágica que ele faria para chegar a esses 80%? Não é mágica, é só uma programação. Porque muitas das coisas que estão sendo feitas ainda e que exige muito do Atlético, limpeza é uma delas, segurança é outra dessas despesas, muitas delas o Atlético vai se adaptando, vai melhorar a qualidade do atendimento com menos pessoas. Então, a intenção do Atlético é chegar a 80% do lucro, né? Do lucro para que ele possa fazer a dedução dele. Mas no momento, já é 9 vezes maior
do que o que arrecadou ano passado. Isso é muita coisa, Cirilo. Muita coisa. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Álvaro, Nath, que acompanha a gente. A diferença é gritante, né, Simões? Ô Cirilo, é interessante na matéria aqui do itatiaia.com.br, né, que só com alimento e bebida o Atlético faturou praticamente o dobro do que teve no ano passado de renda líquida no Campeonato Mineiro. Só com alimento e bebida. Se todo mundo que tivesse entrado na Arena MRV tivesse entrado de graça, o Atlético teria faturado o dobro em relação ao ano passado. Porque no ano passado foram R$469 mil de renda líquida nos jogos como mandante na fase classificatória do Mineiro. Só com esses alimentos e bebidas, R$913 mil esse ano. Quase R$1 milhão. Então quase o dobro. Isso sem considerar o ingresso, que é o produto principal do jogo de futebol, né? E tem um aspecto, Cirilo, que vai fazer isso aqui sofrer o que a gente pode chamar de uma turbinada, né? É que a gente ainda está falando de campeonato mineiro. E as competições, elas têm os seus preços, elas têm os seus valores, né? O campeonato mineiro, ele tem um preço. A Copa Libertadores, na fase de grupos, tem outro preço, e no mata-mata outro. Copa do Brasil, à medida que vai avançando, é outro preço, e o Brasileirão são os principais clássicos nacionais. Então, quer dizer, o Atlético conseguiu arrecadar 9 vezes mais no, entre aspas, pior cenário que ele terá em 2024. O que há de melhor ainda está por vir. Então, quer dizer, é a prova de que como o estádio faz diferença para o clube de futebol no chamado dia do jogo, né? Os europeus são muito bons em fazer esse dia do jogo, né? E a gente aqui no Brasil ainda está começando com esse processo, mas já é uma evidência clara esses números da Arena MRV. Além do dia do jogo, o Atlético vai trabalhar os outros dias também. Eu falei aqui dessa turbinada podendo acontecer e vai acontecer com a diminuição dos gastos que o Atlético tem hoje na Arena, mas tem um outro fator ainda que vai melhorar ainda mais a venda, a condição financeira do Atlético por causa da Arena MRV. É que o Atlético pretende aumentar, Cirilo, as fontes de receitas da Arena. Hoje a Arena MRV tem as fontes de receita, mas o Atlético vai aumentar. Vai aumentar o quê? Está previsto para esse ano a inauguração de um restaurante no estádio, e esse restaurante não precisa de ser aberto somente em dia de jogos, né? Vai ser aberto uma mega loja do Galo, novos lounges, e também poderão render muito dinheiro aos cofres do clube, o que se refere ao museu do Atlético. O museu vai estar aberto a semana toda. Então, se o museu está aberto, o restaurante também está. Se o restaurante e o museu estão abertos, é mais dinheiro para o Atlético. Tudo isso vai funcionar na Arena MRV. É uma tacada de mestre, viu? É, porque é museu, restaurante e é interessante, né? Porque os museus dos grandes clubes, ele tem... Geralmente, quando você sai do museu... É uma lojinha. Você entra... Ou um lojão, né? Você entra já numa loja... E aí, o que acontece? O cara já tá fascinado por tudo que ele viu, pela história. Gasta mais um cadinho. Não, a vontade de consumir aumenta. É verdade, a vontade de consumir aumenta. Todos é assim, né? Se você for na Bomboneira é assim. Se você, na Europa é assim, todo lado no Cristo Redentor. Você vai no Cristo Redentor, na hora de sair, você passa dentro da loja. E não tem como sair por outro lugar, não. Vai passar na loja e vai levar nem que seja o imã de geladeira. É isso aí. E o imã de geladeira custa 30 conto, misericórdia. Natália Fiuza, um abraço. Bom dia, Natália. Bom dia, Cirilo. Um abraço pra você, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. São números animadores pro Atlético, né, Natália? Ah, sem dúvidas. E só confirmando que a gente já vinha projetando aqui, né, que a Arena MRV seria um trunfo pro Atlético, não só no aspecto desportivo, mas também no aspecto financeiro, como o Simões falava. As expectativas para o restante da temporada são ainda melhores, porque a tendência no Campeonato Mineiro são jogos com um apelo menor e ainda assim casa cheia, lucrativo. Isso que o Álvaro falava de diversificar as fontes de receita é fundamental. O Atlético tem um estádio moderno, bonito, bem estruturado, que ele pode aproveitar também nos dias de não jogos, com o museu, com o tour, com as experiências do torcedor lá dentro. Acho que bons exemplos ao redor do mundo, existem vários para serem também copiados e aperfeiçoados. E o Atlético, obviamente, tem que também, para ter uma arena cada vez mais lucrativa, trabalhar para que a parte desportiva vá bem.
porque nada enche mais o estádio do que um time que joga pra cima, um time que joga bem, um time que é contagiado pela torcida. Então, se o Atlético conseguir aliar o bom desempenho esportivo, agora semifinais do Mineiro, uma ótima oportunidade para o time não só vencer, como também ter um bom desempenho, isso vai chamando o torcedor, e casa cheia é sinônimo de dinheiro. Com toda certeza, sem dúvida alguma. Damião, falando nisso, tem reforço na área, né, Álvaro? Tem reforços, daqui a pouco a gente vai falar dele, do Palácios, mas falar também aqui do Tour. Eu falei de muitas coisas aqui e não falei do Tour. Mandar um abraço até pro meu xará, pro Álvaro Parisi. O Tour tá lá aberto e nessa semana, que é a Semana das Mulheres pagam a metade, então vale a pena também conhecer a Arena MRV, passar pelo Tour da Arena MRV. Ô, Cirilo, eu vou fazer um mistério aqui em relação ao Palácios, tá? Primeiro eu vou falar do time que treinou hoje, pode ser? Claro. O Atlético treinou agora pela manhã, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treino na Cidade do Galo. O Rubens está sendo reavaliado, ele fez o exame de imagem, está aguardando o resultado para saber se terá condições de jogo, mas pelo que ele antecipou a Itatiaia já no final de semana, no sábado, após a partida que o Atlético venceu na Arena MRV, o Rubens mostrou um deslocamento no ombro, mas disse que para o jogo contra o América pela semifinal não seria problema. Terá toda semana para poder descansar o ombro, para poder fazer um trabalho separado se precisar, e preciso será pelo menos neste começo de semana, mas ele deve estar assim à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. O Filipão tem todo mundo à sua disposição, já que poupou aqueles que estavam pendurados com cartões amarelos, e o cartão será zerado a partir de agora, então ele tem todo o seu elenco à sua disposição. Nesse elenco, Cadu renovou o contrato com o Galo até 2027. Fez um dos gols do Atlético na semana passada. Ele renovou o contrato revelado pela base do clube. É bom lembrar, o Cadu é uma das revelações do Atlético. O novo vínculo com ele vai até 2027. O Cadu chegou ao Atlético em 2017 para a categoria sub-13 e agora vai seguir escrevendo a história dele no profissional. O treino hoje começou às 10 horas da manhã, termina daqui a pouquinho. Filipão, nenhuma baixa, pelo menos por enquanto, não foi informada nenhuma baixa. O Atlético se preparando para o jogo contra a equipe do América. E um outro detalhe sobre essa partida contra o América: começa hoje as vendas para os sócios para o clássico contra o América. Não há ainda definição sobre a arbitragem. Vai ter o sorteio na Federação Mineira, porque o Atlético aceita a arbitragem de Minas Gerais, o América quer a arbitragem de fora. Quando os dois não pensam a mesma coisa, há um sorteio para poder definir primeiro se a arbitragem será de Minas ou se será de fora. E depois, sendo de Minas ou de fora, a escala de árbitros para o jogo do final de semana. Enquanto isso, o torcedor já sabe que vai ter o jogo, o torcedor já sabe que o adversário é o América, já sabe que é sábado, 4h30, na Arena MRV, e por isso ele já pode comprar o ingresso dele. A venda começa hoje para os sócios do Atlético no galonaveia.com.br. Daqui a pouco eu volto, Cirilo. Aí na hora que eu voltar eu falo do Palácios pra você, pode ser? Pode. Inclusive trazendo a palavra do Palácios aqui no Rádio Esportes. Combinado. Álvaro Damião daqui a pouquinho vai trazer esse registro importante. Álvaro Damião tá de volta. Leandro Peixe adora a charanga. É bom, sempre que né? ele tem a oportunidade, ele dá um jeitinho ali. Rapaz, né? Esse pessoal tá todo feliz, viu, Cirilo? Porque o Atlético vai anunciar oficialmente, né? Ainda não anunciou oficialmente, mas vai anunciar oficialmente a contratação do atacante Brian Palácios. É a joia do futebol colombiano, pelo menos é o que dizem lá. Ele é a joia do futebol colombiano, tem 21 anos, foi contratado junto ao Atlético Nacional da Colômbia, pousou no Aeroporto Internacional de Confins hoje pela manhã, ele deixou Medellín rumo a Bogotá, depois fez uma escala em Lima, no Peru, foi para Brasília, chegou no Brasil através da capital federal e de Brasília veio para Belo Horizonte. O nosso Henrique André começou a seguir os passos dele às 4h30 da madrugada. Acordou 4h30 e foi para o aeroporto para poder acompanhar a chegada, porque pode ser que chegue antes, pode ser que chegue depois. Então, para não perder o Palácios, o nosso Henrique André, que acordou às 4h30 da madrugada, já estava em Itatiaia, lá no Aeroporto Internacional de Confins. Antes de trazer a palavra dele aqui, porque ele foi entrevistado pelo nosso Henrique André, meio-dia com mais 23 minutos, Henrique André na Itatiaia, com o mais novo reforço do Atlético. Chegando aqui o Palácios, vindo após uma viagem longa, novo reforço do Atlético. Tá cumprimentando aqui os seguranças. Vamos com algumas palavras aqui com ele. Palácios, por favor, algumas palavrinhas, rapidinho. Palavrinha? Feliz de jogar no Brasil? Muy feliz y muy contento de estar acá. Bueno, ya para el hotel a descansar, un viaje muy largo, pero muy feliz de estar acá.
A expectativa de jogar em futebol brasileiro? Muito grande a expectativa? Sí, siempre, claro que sí. Uma viagem cansativa, né? Saiu de Medellín bem tarde, várias escalas. No entiendo. Boa sorte. Boa sorte, graças. Muchas gracias. Aí tá o Palácio, que agora vai se dirigir aqui, ó. Novo reforço do Atlético. Tá chegando aqui, vai direto pro carro, poucas palavras. Colombiano que fez uma viagem longa. Estão aí as palavras do Palácios, breves palavras dele, porque chegou, ele mesmo falou na primeira resposta que deu ao nosso Henrique André, muito lerro, tá muito longe, cansativo, a viagem cansativa da Colômbia até o Brasil, mas começou com a Itatiaia, a expectativa é que ele possa estar liberado o mais rápido possível. O Atlético contratou o Palácios por 3 milhões de dólares, dá 15 milhões de reais aproximadamente, 4 anos de contrato com o jogador, que chegou hoje a Belo Horizonte. O Atlético, acredito, anuncia oficialmente à tarde, ele vinha jogando normalmente, tem 21 anos, não vai ser reprovado nos exames médicos. Anuncia hoje, já pede a CBF para colocar no vídeo para que ele já possa jogar, ou pelo menos estar à disposição, para as semifinais e se o Atlético chegar à final do Campeonato Mineiro, Cirilo.